Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais uma edição do nosso Alto Astral no 14. E é com muito prazer que nós trazemos aqui um convidado que já esteve conosco algumas vezes, professor Irancé. Professor Irancé, que é lá da Unievangélica, nosso parceiro, nosso patrocinador, já há alguns anos. E as boas notícias da Unievangélica, a gente faz questão de trazer aqui para você, assinante do canal 14 da NET, para você que nos acompanha nas redes sociais. É importante saber das coisas da nossa cidade e saber que cada dia que passa nós temos mais coisas boas aqui na nossa cidade. Isso é muito importante para nós, em especial quando a gente tem uma programação no canal comunitário, como o nosso canal 14 da NET, nós temos que dar as boas notícias em primeira mão para a nossa comunidade. Professor Irancé, seja bem-vindo. Obrigado, José. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, quase sócio do programa, né? É uma satisfação e poder trazer essas informações, né? Essas boas notícias, como você mesmo fez questão de enaltecer, porque é sempre bom mostrar que na nossa região tem coisas boas acontecendo, né? Tem ações concretas acontecendo e que vão impactando na vida das pessoas, né? É muito, muito interessante. É verdade. O professor Irancé esteve aqui da última vez falando de Lato Senso, de Estrito Senso, um programa que foi muito elogiado, muitas pessoas não sabiam de muitas coisas daquele bate-papo nosso, e a gente fica muito feliz com isso. E o professor Irancé, tinha pessoas que não sabiam que nós tínhamos aqueles mestrados que temos, e os doutorados aqui na nossa cidade, e eu acho que isso fortalece cada vez mais a nossa cidade, ter uma instituição como a Unievangélica. E nós convidamos o professor Irancé para estar aqui conosco hoje, para falarmos um pouquinho de educação física. O senhor é formado em educação física, não é isso? Graças a Deus, ó. O senhor começou na Unievangélica? Eu sou formado em educação física, né, pela atual UEG, na época era a Escola de Educação Física de Goiás, na ESEFEGO. ESEFEGO. Isso. E aí eu formei na ESEFEGO e já vim para a Unievangélica, isso já em 97, né, quando a gente veio implantar o judô, na época no Colégio Couto Magalhães. E de lá para cá, vem construindo uma história, né, junto à Associação Educativa Evangélica, Unievangélica e também nos colégios, né, da associação. Sempre com esse vínculo aí com a educação física, né? O professor Irancé, só a título de curiosidade, quando que começou o curso de educação física no centro universitário da Unievangélica? O curso começou no ano 2000. 2000. Efetivamente, no ano 2000, foi aprovado em 1999, e aí no ano 2000, a primeira turma, e nós instalamos a primeira turma. Então, de 2000 para cá, construindo uma história sobre educação física, né, em Anápolis, em Goiás, e o resultado dessa avaliação agora da ENAD foi um troféu ao trabalho, né, que foi sendo construído ao longo desses 20 anos, no caso aí 21 anos, né, que não está fechando, o trabalho de muitos professores, alunos, porque para chegar no nível desse envolve muitas coisas, né? Desde do comprometimento institucional, todo o apoio, né, que a instituição dá para o curso, como também o desempenho dos professores, dos alunos, né, que é fundamental, que são os profissionais que estão aí na praça, né, atendendo cada um de nós. Há 20 anos, hein? 20 anos de curso de educação física na Unievangélica. E nesses 20 anos, como o senhor falou, muita coisa aconteceu e a gente teve a grata surpresa de saber agora, o senhor falou da avaliação do ENAD aí, o melhor curso do estado de Goiás e o segundo no Centro-Oeste, é isso? Qual que é a importância disso para a instituição? Isso é extremamente importante, né? Então, os cursos são avaliados através do Ministério da Educação pelo ENAD, né, que é um exame nacional de cursos, né, que acontece normalmente a cada 3 anos para cada curso. E o nosso foi feito em 2019, o resultado saiu agora em 2020.
aonde o nosso conceito, ele é o melhor do estado de Goiás, entre todas as instituições que oferecem curso de bacharelado em educação física. Já visto que nós temos as duas áreas, né? O bacharelado, aquele que atua no ambiente que não é um ambiente escolar, né? Então, do fitness de maneira geral, esporte, performance, e tem a licenciatura. Nesse caso específico é do bacharelado. Então, é esse vínculo com a saúde, que é o foco do curso de Educação Física da Unievangélica. Então, o conceito, ele se coloca aí como o melhor conceito do estado de Goiás e o segundo melhor do Centro-Oeste. Então, para a nossa instituição, isso é extremamente importante para o curso, para a história do curso e também para os profissionais, né, que passaram, né, e que estão passando aí pela Unievangélica, porque dá para ter uma noção que foi feita uma base sólida na formação e que isso vai impactar no atendimento, que é onde nós queremos estar, né? Atendimento com qualidade, onde as pessoas possam ser orientadas para fazer o exercício físico da maneira correta. E eu costumo falar sempre que nós, da educação física, quando promovemos o exercício com qualidade, nós estamos vendendo um plano de saúde. É verdade. Esse é um plano de saúde. É a forma da gente evitar que algumas doenças que são oportunistas elas apareçam. Né? Quanto mais profissionais qualificados nós tivermos no mercado, que possam orientar, prescrever da maneira correta, com certeza nós teremos menos pessoas sofrendo desse tipo de doença, que elas são oportunistas em função da nossa correria do dia a dia, estresse, enfim. São vários os fatores que fazem a gente, às vezes, fugir da atividade física, né? E, infelizmente, a gente vai pagar o preço por isso, né? Então, nós, enquanto profissionais de educação física, enquanto formadores num curso de qualidade, nós queremos profissionais, assim, gabaritados para evitar que isso aconteça, né? Te auxiliar. É verdade. Nós entrevistamos aqui muitos e muitos médicos e médicas e toda vez que a gente vem falar aqui de prevenção de algumas doenças com os vários profissionais que passam por aqui, é raro um que não fala exercício físico, e por aí vai, não é? Então, para nós termos a prática do exercício físico, é o que o senhor falou, quanto mais e melhores profissionais nós tivermos, melhor, não é? Então, isso é muito interessante. Professor Irancé, em relação ao IDD do MEC, qual que é a avaliação do curso de Educação Física da Unievangélica em relação são 508 cursos no Brasil, não é isso? Qual que é a classificação do curso da Unievangélica, de Educação Física? Sim, então foram avaliados em 2019 508 cursos no Brasil. Então é muita coisa, né? Não é? Muita coisa. Então daqui a gente tem uma noção da quantidade de profissionais que estão sendo formados anualmente, né? Muito grande. Na classificação geral, nós ficamos em 47º. Olha, gente. Então, entre aí os 50 melhores cursos do país. Melhores. Então, entre os 10%, né, da ponta, justo. Os 10% dos melhores. Então, um resultado excelente. Quando você fala do indicador, é interessante, às vezes, até o ouvinte, quando vê a divulgação dessas notas, a gente fica meio confuso, porque é tanta nota. É verdade. Então, tem uma nota que chama ENAD, tem outra nota do IDD, e ainda vai ter um conceito final aí, que deve sair no próximo mês. O ENAD, quando sai lá aquele conceito do ENAD, é referente à nota final dos alunos que fizeram a prova. Os alunos avaliando o curso. Não, os alunos informando ou respondendo questões sobre a área de atuação. Ah, tá. É a prova para saber o nível que eles estão. Certo. Então, nesse item, os nossos alunos tiveram o conceito 4. É um conceito também excelente. É muito bom o conceito. O top é 5. O top é 5. Então, um conceito muito bom, em especial, e aí nós destacamos e nós já parabenizamos os nossos alunos, voltamos a parabenizar a questão do componente específico. Então, os conhecimentos práticos da área profissional foi o item que nós tivemos o melhor conceito. Então, isso demonstra que aquilo que está sendo trabalhado nas matrizes pedagógicas do curso fizeram diferença e formaram profissionais que têm essa expertise, têm esse conhecimento e conseguem demonstrar através de uma avaliação. Então, isso é ENAD. E o IDD
é o índice do desenvolvimento que vem relacionado ao curso, que tem são vários itens avaliados aí. Entre eles, a parte da infraestrutura, que aí nós temos uma instituição que apoia muito, que nós temos laboratórios diferenciados, infraestrutura diferenciada, quadro docente, né, altamente qualificado. Então, tudo isso vai influenciando. E também nós tivemos aí o conceito 4. Então, ENAD 4 e DD 4. E como o índice ficou bem elevado em relação à região, então o segundo melhor do Centro-Oeste, para você ter noção, nós ficamos atrás apenas da UNB, muito próximo da UNB. E isso está envolvendo instituições públicas e privadas. Então, não só entre as instituições privadas, né? Instituições públicas e privadas, todas que oferecem um curso de educação física. Com isso, nós acreditamos que podemos chegar no conceito final 5, né? Que é a nota máxima, o conceito máximo. Trabalhamos para isso, os nossos alunos se prepararam para isso, se envolveram nessa questão da avaliação e temos certeza que, além do conceito 5, nós também estamos oferecendo para a comunidade profissionais altamente capacitados, né? Que podem fazer diferença, que podem prescrever com precisão, com exatidão e auxiliar nesse quesito que eu comentei, né? Na promoção da saúde, na preservação do bem-estar das pessoas. Professor Irancé, nós estamos falando aí de 20 anos de curso de educação física da Unievangélica. Aproximadamente quantos alunos concluíram o curso, quantos alunos formaram por alto nesses 20 anos? Aí sempre é uma pergunta difícil, Zé. Mas assim, não, pô. Muita gente formou. Então, são 2 turmas por ano? Inicialmente, a gente tinha uma turma por ano, né? Porque você tem todo um ciclo. Nós tivemos um período onde ofertava os 2 cursos, licenciatura e bacharelado, em função da mudança da legislação. E depois, só o bacharelado, desde 2006, 2007, é só o bacharelado só que vem sendo ofertado, né? Entradas. Então, eu estimo em torno aí de 1.800, 1.900 pessoas já formaram educação física aqui. Aqui em Anápolis. E aí eu fiz essa pergunta porque quando a gente fala em 508 cursos a nível de Brasil, o senhor fez até um comentário aí também rápido antes, é um número muito grande de profissionais que estão indo para o mercado. Exato. E aí cada vez mais a importância de profissionais com qualidade. Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: tem mercado de trabalho para esse volume de pessoas? Onde que os profissionais que se formam em educação física estão atuando no mercado? Ótima pergunta. Bom, se existe esse volume de curso, ele se dá em função de uma demanda. Então, existe o volume de curso porque existe uma demanda reprimida de profissionais nessa área. Hoje nós temos vaga para profissionais da área da educação física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Hoje, claro, mais na área do bacharelado do que da licenciatura, né, porque essas vagas já foram ocupadas, mas eu acredito que nós teremos um bom tempo com um volume relativamente alto de demanda. Então, aquelas pessoas que se identificam com a área, venha fazer o curso que você pode ser um profissional diferenciado e ocupar um espaço desse no mercado de trabalho. Então, isso é interessante. E uma coisa bacana, Joseval, a qualidade do curso, de maneira geral, no Brasil, é muito visível. E outros países interessam por profissionais nossos aqui. Então, países da Ásia, em especial, Oriente Médio, eles interessam por profissionais formados no Brasil para trabalhar com esporte. Nós somos o país do futebol. A questão do fitness no Oriente Médio, nós tivemos várias alunas, egressas nossas, que hoje atuam no Oriente Médio, trabalhando com atividade física personalizada. Porque tem toda uma questão cultural. Por exemplo, aqui, um profissional de educação física, um homem, ele ministra aula para homens, para as mulheres, normalmente, sem problema algum. Lá não, é específico. Então, quem ministra aula para as mulheres são mulheres, apenas as mulheres. Apenas mulheres. Então, existe o mercado e esse interesse internacional com profissionais formados no Brasil, né? Então, é algo a mais. Então, você está formando numa área que ele tem um campo de atuação tanto interno quanto externo.
De repente, você que está nos ouvindo tem esse interesse. Eu quero ter uma oportunidade fora do Brasil. Quem sabe é por meio da atividade física, da promoção da atividade física. Temos diversos exemplos, né, de pessoas que ganharam a vida por meio da educação física fora do país, né, trazendo essas suas expertises. Então, tem demanda, tem campo de trabalho. Eles estão atuando basicamente hoje fora do ambiente escolar, então tanto na promoção de saúde, nas academias, nos clubes recreativos, nas atividades esportivas, clube de iniciação esportiva, no esporte de aventura que vem crescendo muito, interação homem-natureza muito forte. Então, campo tem bastante. E se você tem criatividade, eu garanto que esse é o espaço. Essa ideia mesmo do homem-natureza, eu acredito que no futuro muito próximo, os melhores salários dos profissionais de educação física vão estar vinculados a essa área. Aqueles que conseguem vincular esses aspectos, né, que estão relacionados também com aspectos psicológicos, interação homem-natureza e a fisiologia do exercício, que é o nosso ganha-pão, né, o que a gente trabalha especificamente. Verdade. O senhor falou aí dessa questão de profissionais que estão indo para o exterior. Eu realmente não sabia disso, como entendo que muitas pessoas que estão nos assistindo também não sabia. Mais um mercado que se abre aí agora fora do país, que isso é muito importante. Mas na cabeça das pessoas, do leigo, sempre pensa assim, não, quem faz educação física antes até das academias, vamos falar de 3 décadas atrás, era para ser professor de educação física em escola. Não era isso? Era formado basicamente para isso. Também nessa época nós tínhamos pouquíssimos cursos no Brasil. Depois, com o advento das academias, não, eu vou fazer educação física para ser professor nas academias também. Foi uma fase aí extremamente interessante. Por que eu estou pontuando isso? Vamos falar especificamente de 2020. Não tiveram aulas, as academias pararam, os profissionais também sentiram, mas aí eu venho no quesito que o senhor falou da criatividade. E o que eu observei? Muitas pessoas que formaram educação física, personal trainers hoje, dando aula fora das academias. E muita gente não voltou para a academia, não. Em especial os de mais de 60, os de mais de 50 como grupo de risco. Então os personagens se viraram, compraram os equipamentos ali básicos e ministrando aula nas casas, nas academias de condomínio, nas academias de prédio. Então isso vem da criatividade, não é? O senhor tem visto isso também? Bastante. Então, nos parques, né? Nos parques. Exato. Tornou uma atividade mais segura. Né? Ele está oferecendo um produto que todo mundo quer. Então isso é interessante, porque as pessoas, elas sabem qual que é o benefício do exercício. Então nós encontramos diversos exemplos. Você citou aqui dos médicos quando vêm aqui no programa falando da importância do exercício. Nós assistimos rotineiramente na televisão programas falando de exercício, da importância disso para a saúde. Lemos isso nos jornais diariamente, nós temos informações sobre isso. Então sabemos disso, mas às vezes a gente não coloca isso no nosso cotidiano. E é o profissional da educação física que vai fazer isso. É essa atividade personalizada que vai trazer o exercício exatamente para o seu perfil. Né? Então, às vezes, você não gosta de atividade muito intensa. Ou tem outras pessoas que já gostam. Outros gostam mais de trabalhos com flexibilidade. Cada um tem a sua particularidade. E é o profissional com esse feeling, com essa habilidade, que vai saber direcionar. Qual a melhor forma. Né? Aquilo que vai te fixar mais ao exercício. E com isso, você vem com benefício. Queria aproveitar... Saiu um trabalho, inclusive, do grupo aqui da Universidade Federal de Goiás, foi publicado hoje, falando sobre os impactos da inatividade física durante esse período de pandemia. Porque aí, com o bloqueio, muitas pessoas que já não eram ativas, elas se fecharam ainda mais. É verdade. E aí, diversos problemas, principalmente doenças relacionadas com aspectos psicológicos, elas se evidenciaram ainda mais.
Porque o exercício acaba sendo uma fuga, né? Então, alguns hormônios, né, que estão circulando ali, que elas minimizam, vão, de certa forma, dissipando, né, essa tensão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Quantas pressões nós estamos sendo impostos todos os dias. E aí o exercício é essa válvula de escape. Então nós precisamos colocar no nosso cotidiano. Eu tenho certeza que é o profissional da educação física que é a pessoa certa para fazer esse link. E esse profissional de educação física também, que é claro, as academias estão voltaram, já estão cheias de novo, ainda bem, não é? Mas também pessoas que com a pandemia não voltaram para as academias e ainda trouxeram outras pessoas que nunca frequentaram a academia fazendo exercício físico em grupos coordenados por orientadores físicos, profissionais da área de educação física, muitas vezes pessoas que não têm o recurso financeiro de pagar a academia e o personal, então fazendo nos parques aí em grupo, rateia o valor do personal também, uma modalidade que já existia menos e que agora criou uma força também. Eu entendo que é a beleza da educação física. Você faz para se fazer exercício físico, não precisa de buscar só as academias estão aí com toda uma estrutura, é ótimo, mas para quem às vezes não gosta do ambiente, como o senhor falou, quer ficar mais livre, mais próximo da natureza, ou às vezes não tem a condição financeira, você também pode se exercitar. Agora, o que é importante, gente, se você puder sempre ter a orientação de um profissional de educação física, o seu progresso é muito grande. Isso não tem dúvida nenhuma, com todas as pessoas que a gente conversa e que fazem rotineiramente seus exercícios físicos, diz assim, ó, antes de ter o acompanhamento de um profissional era de uma forma, depois que eu tive o acompanhamento é de outra forma. E é por isso que tem que ter gente de qualidade, muita qualidade, não é, professor? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, José Valdo. Ter profissionais capacitados te acompanhando. Porque isso faz toda a diferença. Isso em todas as áreas, né? Mas na nossa área especificamente, pode trazer algumas consequências. Às vezes, fazer um exercício sem uma orientação adequada pode trazer sérios problemas, né? Sérias consequências. Então, busque sempre um profissional formado, bem informado em especial, porque aí ele vai conseguir te dar aquele ganho que só esse tipo de profissional pode trazer para você. O senhor está na área aí, formou em 97, então entrou na faculdade alguns anos antes, então já há muito tempo nisso. Eu pergunto, qual que é o perfil do profissional para fazer educação física e ter sucesso? Eu só vou dar um exemplo para o senhor. Eu tenho na minha família uma pessoa que dizia assim, eu não gosto de estar dentro de escritório, eu não gosto de ter muita responsabilidade, eu quero fazer educação física porque é um negócio mais solto, mais light, mas também fez educação física e não se saiu tão bem não, porque é claro que o ambiente é diferente, não é o ambiente de um escritório, não é... Muitas vezes você dá aula em ambientes mais abertos, as academias, por mais que sejam fechadas, mas é muita gente, é muito movimento, é muita coisa. Então é uma coisa mais movimentada mesmo, mais dinâmica, não é isso? Qual que é o perfil desse profissional? Para a pessoa dizer, não, eu gosto, eu quero fazer, eu vou fazer, e o meu perfil é para isso. Qual é esse perfil? Você só está fazendo pergunta excelente aqui hoje, Eval. Muito bom. É ótimo poder falar um pouquinho sobre isso. Eu vendo as características aí do seu exemplo, né? Hoje, o profissional, para ter sucesso, primeiro, ele tem que gostar do que faz. Então, a identificação com a área prévia ao início da formação, isso faz toda a diferença. Então, a pessoa gosta daquilo, já é um ponto importante. Outra coisa é muito comprometimento. A pessoa tem que gostar de estudar. Às vezes o cara fala, não, vou fazer educação física, é uma coisa mais fácil. Gente, você vai estudar muito. Porque a fisiologia do corpo humano é uma coisa relativamente simples e constante.
quando você está tranquilo, calmo, sentado, sem se esforçar. Quando você esforça, tudo isso sai do normal. Então, aquilo que a gente pensa como uma frequência cardíaca adequada, quando a gente está assim, sentado, tranquilo, é uma coisa. É o que todo mundo tem como padrão. A pressão arterial, da mesma forma. Só que em exercício, tudo isso sai do normal. A frequência vai lá em cima. A pressão sobe, a temperatura corporal sobe. Quer dizer, um monte de coisa está alterando no organismo e alguém tem que controlar. Porque se houver excesso também, vai trazer prejuízo. Então tem que ser uma pessoa que gosta de estudar. Isso é importante. Isso vai fazer diferença. Quer dizer que aquele que não gosta, ele não vai conseguir fazer, não. Às vezes consegue. Como a gente vê, vários profissionais de várias áreas que formam, mas que ele não tem aquele envolvimento com o estudo. Mas possivelmente ele não vai ter as melhores oportunidades. As melhores oportunidades vão vir daqueles que se esforçam, que se dedicam. Outro ponto que eu julgo assim, extremamente importante para um profissional que quer ter sucesso é a questão ética. Como lidar com as pessoas, o respeito para as pessoas, independente de qual que é a idade. Então isso faz toda a diferença. Eu costumo falar com professores e com os alunos na hora do estágio. Às vezes, a questão do relacionamento entre professor e aluno, talvez ele seja mais importante do que o próprio conhecimento. Por quê? É a forma de você fixar o seu cliente, de trazer para ele qual é a importância do exercício físico, qual é o benefício que aquilo traz para ele. Ok? Fixar ele. Que aí, com o tempo, ele vai ganhando os benefícios que são inerentes ao exercício e ele vai permanecer como seu cliente. Então, tem várias estratégias, mas essas eu julgo serem as mais importantes. A gente ser ético, muito cortês, de tratar com as pessoas, e a questão essa vontade de estudar, de buscar informações. A área é muito, muito rica, tem muita coisa interessante que a gente pode estar aprendendo e transmitindo isso para os nossos alunos. A pessoa, para fazer educação física, tem que ser fitness? Bom, não, na questão do ser fitness, ou às vezes ser habilidoso com uma coisa ou outra, às vezes vem um certo... A gente imagina que isso é necessário, constantemente. Mas, de fato, não é esse o principal ponto. No meu ponto de vista, é claro que é muito bom quando a pessoa tem um perfil mais próximo daquilo que ele está vendendo. É bom. Mas não é a condição. Assim, sem essa condição, a pessoa não faz isso. Tem profissionais da área da educação física que tem um peso a mais do que o normal e que tem muito conhecimento, que consegue transmitir isso para os seus alunos com muita habilidade, sem problema algum. Então, se você está um pouquinho acima do peso, não tem tantas habilidades no esporte e tal, mas gosta daquilo, tem vontade de estudar, tem vontade de aprofundar naquilo que você quer vender, no caso aí, o seu conhecimento, com certeza você vai ter o espaço. Okay? Mas é natural, às vezes, quando você faz o envolvimento com o exercício, você gradativamente ir se moldando naquele padrão. Okay? Mas não é condição, não. Então a gente tem profissionais que têm perfis diferentes e são excelentes profissionais. Professor Irance, a título de curiosidade, porque a gente está assim sempre no meio e eu vejo aqui na nossa cidade, fora disso, vendo reportagens, muito ex-atletas buscam fazer educação física. Existe um número interessante de alunos nos cursos de educação física de ex-atletas, é isso mesmo? Bom, no passado, nós tínhamos um número muito maior de ex-atletas fazendo educação física. Ou pessoas que não foram atletas, mas se envolveram em clubes esportivos, escolar e tal coisa, mas isso no passado. Hoje, a quantidade desses ex-atletas que vêm para o curso de educação física é relativamente baixo. Não é tão expressivo assim, ok? Agora, tem alguns ex-atletas, às vezes ainda como atleta, que se identifica com a área e ele quer continuar com aquilo. Aí ele começa a fazer o curso de educação física e tal, pensando lá na frente. Entendi. Quando ele aposentar. Certo. Mas não, assim, hoje a nossa realidade aqui na União Evangélica não é tão grande em relação a ex-atletas. Nós temos um número reduzido
de ex-atletas que estão ali. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós agora sobre essa interação que existe hoje. Eu entendo que a tendência é só aumentar, da equipe multidisciplinar tratando do indivíduo. Então a pessoa antigamente buscava um médico, um nutrólogo para emagrecer, para perder gordura, para ganhar músculo, e aí depois ele ia num personal, num educador físico, às vezes ele buscava um nutricionista, uma nutricionista também, aí tinha algum tipo de lesão que o fisioterapeuta também tinha que estar participando, mas eu via muito, professor Irancé, eu falo isso porque eu gosto dessa área também e converso muito com pessoas, eu via muito esse estanque, não via muita interação do nutrólogo com o educador físico, do nutricionista com o educador físico, às vezes do fisioterapeuta com o educador físico, depois que ele saía ali das sessões de fisioterapia e que ele iria ter que ter um trabalho de manutenção que já passaria para um educador físico, mas era uma coisa assim. Hoje não, hoje eu já percebo muito o nutricionista ligando para o educador físico, para o personal trocando uma ideia com o fisioterapeuta. Parece que essa interação está aumentando, ou essa percepção minha é errada? Isso é fato. Hoje, as profissões elas atuam de forma integrada. Então, são saberes que vão sendo somados, né? Então, é a minha expertise junto com a sua expertise que vai fazer algo melhor na vida das pessoas. Isso acontece no ambiente hospitalar, né? Com diversas equipes multiprofissionais, e também no nosso ambiente, no ambiente do meio fitness, né? É fundamental. Hoje, do meu ponto de vista, o desenvolvimento da área ele se dá através da ação multiprofissional. Então, é o meu saber junto com o saber de outro profissional de uma outra área e vão somando. Com isso, a gente tem um produto final muito melhor. Eu tive a oportunidade, em 2017, participar num congresso onde estava presente o Michael Phelps e a coordenação técnica da equipe dele. E eles falando sobre equipe multiprofissional. Então, não era só um treinador que era responsável por ele. Então, ele tinha um treinador, ele tinha um nutrólogo, ele tinha um fisiologista, ele tinha psicólogo, tinha um fisioterapeuta. Quer dizer, eram vários profissionais dentro daquele rol. E ele comentava, inclusive, que na época, na primeira Olimpíada, ele estava tão concentrado, mas tão concentrado, e aí toda a equipe dando suporte para ele, que ele conheceu o aeroporto, o hotel e o parque aquático. Mais nada. Tão concentrado que ele estava e cercado de profissionais que conseguiam colocar ele no limite em cada uma das suas vertentes. Então, a importância de a gente ter pessoas com um saber diferenciado, somados, né? Então, são várias expertises juntas. Com isso, o resultado só pode ser bom, né? Então, é importante a gente ter essa interação. Na faculdade, existe alguma disciplina que dá uma orientada para os alunos em buscar essa interação, em buscar esse trabalho integrado com outros profissionais? Bem interessante, porque um curso de formação, ele é feito como se fossem caixinhas que vão se ligando, né? As disciplinas. E todas essas caixinhas, elas são conhecimentos que você vai somando ao longo do curso. Normalmente eles estão escalonados do nível mais simples até o mais complexo, que vai do início do curso até o final. E ele passa por momentos onde ele vincula tudo isso, que especialmente se dá nas ações de estágio. Então isso se dá de forma muito, muito prática nas ações de estágio e também nas disciplinas que relacionam com saúde coletiva, né, onde diversos profissionais eles atuam juntos, ok? Mas o estágio é a principal vivência, onde ele consegue identificar diversos profissionais, né, apoiando a sua ação. Claro, no campo específico da educação física, a área da prescrição,
você consegue prescrever com maior eficiência quando alguém te dá suporte. Então, eu tenho um suporte de um nutrólogo, eu tenho um suporte de um psicólogo. Então, eu tenho diversas informações aqui para eu montar a minha prescrição. Ok? Quando eu não tenho isso, então eu vou estimar uma coisa, estimar outra para eu tentar montar. É claro que se você tem essa possibilidade de ter um profissional altamente qualificado junto, com certeza a sua prescrição vai ser muito melhor, o resultado vai ser muito melhor. E nesse sentido a gente tem tentado colocar os nossos alunos para terem essas experiências, né? Experiências diversificadas no campo de estado, nas ações de extensão, que é fundamental, e as parcerias que nós temos com diversas instituições favorecem muito isso, né? Onde você coloca em prática aquilo que você está aprendendo, junto com diversos profissionais. O senhor falou aí nos estágios, nos campos de estágio. Esse ano, como que foi tocar o curso de educação física? Porque, por exemplo, os campos de estágio, as atividades em campos de estágio ficaram muito prejudicadas, em especial no primeiro semestre. Não sei se nesse segundo semestre, como que está. Mas como foi tocar um curso de educação física em meio à pandemia? A gente vê que tiveram vários cursos aí que tiveram prejuízos e prejuízos mesmo, né? E não sei como que foi na educação física. Por isso que eu estou perguntando para o senhor, quem está cursando educação física em 2020 teve que tipo de prejuízo? Bom, acho que a pandemia é um momento de nós nos reinventarmos, né? Então, nós, como qualquer outra área, aí, teve que se reinventar e criar formas alternativas que pudessem resolver a questão. No primeiro semestre, realmente, nós tivemos a questão do estágio totalmente adaptado para ser utilizado em algumas experiências online, principalmente com prescrição. Né? Você mesmo citou muitas pessoas fazendo prescrição, gravando vídeos, demonstrando isso, né? Acompanhando pessoas via vídeo. Então, isso aconteceu no primeiro semestre. Já no segundo semestre, em função da própria diminuição da onda e algumas autorizações que houveram, né? Em especial do Ministério da Educação e do governo, nós já tivemos o nosso estágio totalmente prático, agora no segundo semestre. Totalmente prático, dentro das questões sanitárias, né? Dos protocolos sanitários, seguindo rigorosamente o que precisa ser feito. Claro que foi tudo um processo de adaptação, né? Ensaio e erro, nós tentando acertar ao máximo, fazendo com que o aluno tivesse as melhores experiências possíveis dentro daquilo que era possível para aquela situação. Né? E algo que a nossa formação, eu acredito que seja diferenciada, que a gente vem sempre demonstrando para o aluno, desde o primeiro período até o último, que formação é um períodozinho curto, de 4 anos, mas que não se encerra na entrega do diploma. Então ali é o pontapé inicial. Ali você continua, né? Nós não podemos parar. No passado a gente pegava um diploma, pronto, pode pendurar na parede aqui, você era doutor naquela área, né? Esquece. Verdade. Hoje não. As coisas estão mudando. Então imagina, alguém que só conseguia prescrever de forma presencial, ele deixou de existir. Se ele não se adaptou, ele deixou de existir. Então, esse é uma característica na formação que faz diferença, essa capacidade de inovar, de criar. Então a gente está sempre despertando isso no aluno, né? Você pode fazer diferença. Você pode criar uma forma diferente, né? De levar o seu produto, o seu serviço e fazer diferença na vida das pessoas. Então a gente sabe da importância do exercício e eu preciso fazer com que ele chegue na casa das pessoas, que ele entre na vida das pessoas. Né? E aí cada um vai colocando ali a sua ferramenta, vai adaptando para a realidade, né? De um do outro para conseguir chegar lá. Eu acho que nós estamos no caminho. É claro que aprendendo a cada dia, né, e adequando de acordo com o que vão acontecendo aí os novos fatos, né? Nós estamos no final do mês de novembro. Aquela pessoa que está nos assistindo, que quer fazer o curso de educação física na Unievangélica, aquele pai, aquela mãe, a avó que está também nos assistindo, que vê na sua família um jovem aí determinado a fazer educação física, já vocacionado, conversando, falando sobre isso. Como se inscrever para começar um curso de educação física em 2021 na Unievangélica?
A hora é agora. Acessar o site, fazer a sua inscrição. São diversas oportunidades e eu queria até aproveitar. Então, todos vocês que estão nos assistindo, às vezes a ideia que se tem da educação física é uma profissão que tem uma rentabilidade baixa, às vezes pensa muito dessa forma e não é assim. É importante que os pais apoiem os filhos na decisão, quando a decisão dele é a educação física ou qualquer uma outra área, independente dessa questão do valor. Por quê? O diferencial, quem faz é o profissional. Às vezes você tem na sua casa alguém que tem uma habilidade diferenciada. Ele vai revolucionar a área. Por quê? Porque ele se identifica tanto com aquilo, é apaixonado por aquilo, que ele faz diferença onde ele estiver. Eu costumo falar assim, que às vezes a gente preocupa muito com sucesso, mas na realidade nós precisamos de profissionais que sejam felizes. Se ele for feliz naquilo que ele faz, Verdade. Ele vai fazer diferença. É verdade. Então às vezes ele está aí na sua casa, né? Oriente ele, vai lá. Vai na União Evangélica, porque você vai ter uma formação diferenciada e com certeza as melhores oportunidades. E tenho certeza que os nossos egressos estão ocupando os melhores lugares no campo de trabalho, porque se esforçaram, porque fizeram diferença e que gostam daquilo que fazem. Então, vai lá, acessa o site, faça a sua inscrição, que dá tempo. Em 2021, vou ver vocês lá. É isso aí. Nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a presença do professor Irancé aqui conosco, trazendo boas notícias, dando boas orientações para nós aqui, de uma profissão que é tão benquista no meio da nossa sociedade. Com certeza agora, depois desse bate-papo, muitas e muitas outras pessoas começam a apaixonar pela educação física. Professor Irancé, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé Val, estou sempre à disposição para contribuir naquilo que for possível aqui no canal, ok? Para você, assinante do canal 14 da NET, mais uma vez o nosso muito obrigado. E nós estamos aqui graças à União Evangélica e a todos os nossos apoiadores que estão aqui conosco. Então nós vamos indo e até o próximo programa. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, União Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a haste do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico hospitalar, EgoService, segurança e vigilância privada, Box Seguros, corretora de seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Evolução Tecnologia, Laveste, Lavanderia Hospitalar e Arroz Frito e Restaurante do Macarrão. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.